E aí, pessoal, como é que vai? Nesse vídeo nós vamos desenvolver juntos um AI Sheet Agent usando Langflow e SheetDB. A ideia aqui é desenvolver um agente capaz de interagir em tempo real com a sua planilha do Google Sheets. Isso significa que ele vai poder ler, buscar, editar e até adicionar dados na sua planilha, sem a necessidade de que você exporte a sua planilha do Google Sheets e tenha que fazer o upload para o agente poder interagir com ela. Legal, né? Vamos visualizar então a arquitetura desse agente que vai funcionar dessa forma que vocês estão vendo aí na tela. Nós vamos desenvolver um tipo de agente que a gente chama de tool calling, ou seja, um agente que tem tools que ele pode utilizar para poder corresponder à solicitação do usuário. Então, no fluxo, como que vai funcionar? Nós vamos receber um input do usuário, ou seja, o pedido dele em linguagem natural. O agente vai interpretar essa solicitação e vai verificar quais as ferramentas que ele tem disponível para executar o que o usuário está pedindo. Essa tool que nós vamos utilizar é baseada na API do SheetDB, que já já eu vou explicar. O agente então vai selecionar qual é a melhor tool para ele poder executar a tarefa, se é ler um dado, se é buscar um dado, editar ou adicionar um novo dado. Vai executar, essa ferramenta vai retornar um resultado, o agente vai interpretar e retornar em linguagem natural de volta para o usuário. Vamos ver agora como que funciona essas tools do SheetDB. Então vamos lá, esse é o SheetDB. O que é o SheetDB? O SheetDB é uma ferramenta que permite você transformar a sua planilha online do Google Sheets em uma API RESTful. Isso significa que você pode ler, editar, atualizar ou adicionar dados na sua planilha como se ela funcionasse como um banco de dados online. Isso é super útil quando você quer construir aplicações em cima de planilhas que estão sempre sendo atualizadas, ou seja, que estão sempre mudando dinamicamente mesmo. Entendido então o que é o SheetDB? Vamos lá colocar a mão na massa no nosso agente. O que você vai precisar então para poder executar esse tutorial de hoje é uma conta gratuita no Langflow, a ferramenta que nós vamos utilizar para construir o fluxo do agente visualmente com componentes arrasta e solta, uma conta no SheetDB, que é essa ferramenta que eu acabei de explicar, uma conta na OpenAI, que é o modelo de linguagem que nós vamos utilizar, como os modelos GPT, e, claro, a sua planilha bem estruturada. Vamos lá, então? Já aberto, então, aqui no meu Langflow, eu vou criar um novo fluxo em branco. E como se trata de uma solução conversacional que nós estamos construindo, o primeiro componente aqui muito importante é o componente Chat Input. Então, aqui do lado esquerdo, dentro dos componentes, nós vamos arrastar o componente Chat Input. E o que ele faz? Ele captura as mensagens vindas do Playground. Então, toda vez que o usuário fizer uma pergunta ou enviar uma solicitação, essa mensagem vai ser capturada pelo fluxo. Um próximo componente muito importante, que é um dos corações aqui dentro do nosso agente, é o componente agente. Então, aqui do lado esquerdo, nós vamos procurar aqui a seção Agents e arrastar o componente Agent. E o que esse agent precisa receber de informação? Nós vamos escolher aqui o modelo provedor, que vai ser o modelo da OpenAI que nós vamos utilizar, a OpenAI Key, que é a chave que permite você se integrar com esse modelo inteligente, instruções, que são prompts, orientações, que você pode passar para o agente para que ele se torne mais inteligente e, por exemplo, saiba quando melhor utilizar uma tool ou não. A gente vai prover aqui também as tools que esse agente vai utilizar, que no nosso caso serão as tools do SheetDB, que é um componente exclusivo que nós desenvolvemos, e o input, que vai receber a solicitação do usuário. Significa que dentro desse processo eu já posso pegar aqui do chat input, que vai capturar as mensagens do usuário, e conectar aqui com o input do agente. Próxima etapa, já vou adicionar aqui também a minha OpenAI Key, ou seja, a minha chave de conexão para eu poder enviar solicitações para o modelo da OpenAI. Se você não sabe como gerar essa chave, vou deixar um tutorial aqui nos comentários. Adicionei então aqui a minha chave de conexão, vamos avançar para a próxima etapa. Antes de ir para as instruções do agente, vamos então aqui conectar quais as tools que o agente vai poder utilizar para poder executar a solicitação do usuário. Então aqui do lado esquerdo eu vou navegar na seção Saved. Que área que é essa aqui e como que ela funciona? É a área onde a gente pode salvar componentes customizados desenvolvidos aqui dentro do Langflow. E como a gente desenvolveu componentes que são personalizados para poder interagir com a API do SheetDB, por onde a gente vai conectar a nossa planilha, então essas tools estão salvas aqui dentro dessa seção. Então vou arrastar esses componentes personalizados aqui para a tela, todos os componentes.
E aí você pode organizar aqui na tela da maneira como você achar melhor. E todas essas tools serão providas para o agente. Então, a gente vai conectar aqui todas as tools. E daí o agente, em cada solicitação do usuário, vai analisar a intenção e vai verificar qual a tool ele deve chamar para poder atender a solicitação do usuário. E quando ele também não achar necessário chamar nenhuma ferramenta, por exemplo, ele vai retornar direto para o usuário uma resposta. Conectada então todas as tools para o agente, vamos então adicionar algumas instruções para que o agente entenda melhor como é que ele deve interagir com cada tool e que processo e raciocínio ele deve utilizar. Para editar então as instruções do nosso agente, eu vou clicar aqui nesse ícone. Nós vamos adicionar aqui um prompt já pré-elaborado aqui antes do tutorial. E esse prompt é composto por descrever qual é o papel desse agente, qual é a tarefa. Também mapeamos aqui algumas regras, ou seja, ele deve entender o pedido do usuário, escolher a ferramenta certa, e aqui eu descrevi que ferramentas são essas e o que elas fazem. Antes de buscar, ele deve mapear as colunas dessas planilhas, ou seja, saber o nome delas para que ele possa fazer as filtragens corretas dos dados. Se o pedido for muito longo, ele deve dividir em partes menores, assim a gente não corre risco, por exemplo, da planilha ser muito grande e a consulta, por exemplo, estourar o limite de tokens dentro do contexto. Ao inserir dados, ele deve ajudar o usuário a preencher da forma mais correta possível, ou seja, sem deixar dados faltantes, e sempre responder de forma clara, usando listas e tabelas, por exemplo, e tópicos sempre quando necessário. Bacana, não é? Vamos finalizar aqui a edição do prompt, então. Terminado de configurar as instruções, depois do agente executar as tools de acordo com as instruções, o que nós queremos fazer? Exibir o resultado de volta para o usuário. Então, nós vamos conectar a response com o componente chat output. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou procurar o componente chat output e fazer a conexão. E esse componente, o que ele vai fazer? Exibir o resultado de volta dentro do Playground. Agora, antes da gente poder executar o nosso fluxo, a gente precisa definir qual é a planilha do Google Sheets que a gente vai utilizar para interagir dentro desse fluxo e fazer a conexão dessa planilha lá no SheetsDB. Vamos lá, passo a passo. A planilha que eu vou utilizar como exemplo nesse tutorial é uma planilha com dados de vendas fictícios de um e-commerce. E como sua planilha deve estar configurada? Ela deve estar no Google Sheets e ela deve estar com modo de compartilhamento público, ou seja, você vem aqui na seção do compartilhar e deve habilitar essa forma de qualquer pessoa com o link e habilitar aqui como editor. Assim, o Google Sheets DB vai ter a permissão de fazer a leitura e edição e adicionar dados na sua planilha também, beleza? Como próxima etapa aqui, nós vamos conectar então a nossa planilha pública com o SheetDB. Então, se você criou a sua conta, você vai aterrissar nessa área aqui. E para a gente poder fazer essa conexão, você vai clicar aqui em criar nova API. Vamos voltar então lá no Google Sheets, compartilhar. Vamos copiar o link público dessa planilha, voltar lá no Google Sheets DB e colar o link. E ele já mapeou aqui a qual planilha nós estamos nos referindo. Legal? Agora você vai copiar esse ID que aparece embaixo dessa planilha para que a gente possa conectar a nossa planilha já vinculada aqui ao SheetDB dentro do nosso fluxo do Langflow. Então, copia e volta lá no Langflow e cola esse ID em todas as seções API ID dos componentes do SheetDB. Vou colar aqui em todos os campos do SheetDB. Assim, o que a gente informa para os componentes? Com qual planilha conectada ao SheetDB a gente quer interagir? Finalizada todas essas etapas, parabéns, você está pronto para interagir com o seu AI Sheet Agent. Vamos lá então testar nosso agente? Aqui no meu fluxo, então, eu vou clicar aqui em Playground, que é um ambiente onde eu posso testar o meu fluxo.
E vou fazer uma primeira pergunta exploratória aqui para ver se ele está funcionando. Vou perguntar então aqui para ele quais são os tipos de dados que tenho na minha planilha. E ele me respondeu aqui: na sua planilha você tem os seguintes tipos de dados: data de venda, ID do pedido. E aqui, se a gente verificar quais são as tools que ele está chamando, qual foi o fluxo, o processo que ele executou, nós conseguimos ver aqui que ele chamou a ferramenta correta, que é a tool onde ele obtém quais são as colunas dessa planilha. Como segundo teste aqui para o nosso agente, eu vou perguntar para ele quais são os pedidos feitos por um cliente específico. Como respostas, nós obtemos aqui os pedidos feitos pelo cliente Rafael Lima são os seguintes. E ele me retornou aqui formatado em Markdown como se fosse a linha de uma planilha. Legal, né? Se a gente observar aqui também quais são as tools que a gente chamou, a gente vai verificar que ele executou o raciocínio correto que a gente pediu lá nas instruções, ou seja, ele obteve primeiro quais são as colunas que nós tínhamos nessa planilha, para depois então executar o pedido utilizando a coluna correta para poder fazer a filtragem, ou seja, o filtro que ele deveria utilizar era o da coluna cliente. Eu vou fazer um último teste para ver se ele usa corretamente a ferramenta de busca. Então, vou perguntar para ele se ele consegue encontrar algum registro específico dentro da minha planilha. E ele me retornou aqui que não há registros de clientes com nomes Ingrid e Andrade. E vamos ver aqui dentro dos logs. Aqui dentro dos logs, a gente pode ver que ele executou aqui, mapeou quais são as colunas que ele tem disponível e também executou uma query aqui de forma correta, utilizando a coluna correta, que seria a coluna cliente. Mais um teste aqui que vai ser muito interessante é pedir para ele executar um registro nessa planilha. Será que vai funcionar? Vamos testar então. Pedi então aqui para ele adicionar um novo registro na planilha, um pedido de um cliente, e ele já me orientou aqui sobre o que eu preciso fornecer de informação para ele executar esse registro. Legal, isso significa que ele mapeou quais são as informações que ele precisa para poder preencher uma nova linha. Então vamos fornecer aqui as informações que ele precisa. Digitei aqui então as informações que ele precisa e não me preocupei com formatação ou ortografia. Vamos ver se ele consegue corrigir isso automaticamente e adicionar lá na nossa planilha. Ele me retornou aqui que a tarefa foi executada e ainda me retornou também como que ele adicionou essas informações. Vamos checar agora lá na minha planilha do Google Sheets se essa informação foi adicionada. Posso voltar aqui na minha planilha e eu consigo verificar aqui que ele adicionou a linha de forma correta conforme os parâmetros que eu passei para ele lá no chat. Show? Vamos finalizar nossos testes por aqui então. Já estamos finalizando esse tutorial e é interessante explorar aqui também quais são os casos de uso que você pode aplicar esse agente, que pode ser muito útil principalmente quando você precisa utilizar uma planilha como um banco de dados online, ou seja, o agente vai interagir com essa planilha e se ela é atualizada dinamicamente, por exemplo, então esse tipo de fluxo é o que você precisa. Então pode ser muito útil, por exemplo, quando você precisa fazer atendimento ao cliente e esse agente precisa consultar em tempo real, por exemplo, qual o status do pedido daquele cliente para poder informar durante o atendimento, ou quando você precisa, por exemplo, atualizar esses registros de status de pagamento, por exemplo, quando o cliente informou que pagou, você checa e atualiza nessa planilha, para poder criar registros a partir de interações via chat. Então, você, por exemplo, está desenvolvendo um agente que faz captação de lead, você quer registrar esses leads na medida que o agente interage com o cliente, você pode automatizar esses registros fornecendo essas tools do CheatDB, por exemplo, que são componentes personalizados que a gente desenvolveu, fornecer como tools para o seu agente, né? Ou como, por exemplo, consultar leads, agendamentos e tarefas direto de uma base que está compartilhada com o time. Então, se você tem uma planilha de leads compartilhada com o seu time de vendas, você pode criar um agente que interage com essa planilha e fornece informações de inteligência, por exemplo, de análise para todo o seu time. Enfim, os casos de aplicações aí são diversas e se você teve uma ideia diferente, você pode compartilhar com a gente aqui também nos comentários. É legal discutir também como que você pode expandir mais esse agente, como ele pode se tornar robusto ou pode ser incluído também numa arquitetura de multi-agents. Então, você pode desenvolver, por exemplo, a partir desses componentes, dessa estrutura,
um agente que gera relatórios automáticos a partir dessa planilha, como, por exemplo, gerar um PDF estruturado a partir da análise dessa planilha. Você pode criar um agente que, além de fazer essa interação com a planilha, ainda gera gráficos a partir dos dados que contém nela. Ou você pode também combinar com um segundo agente que é analítico. Então, você pode ter o agente que fica responsável por fazer a consulta de dados e um outro agente que faz a análise aprimorada e a interpretação para poder sugerir algum insight para o usuário. Então, você pode, no mesmo agente, adicionar novas tools, né, de gerar relatório ou criar gráficos, ou você pode criar uma arquitetura de multi-agent, usando um agente que consulta a planilha para fazer uma tarefa e um outro agente, por exemplo, que vai fazer análise e interpretação dos dados para poder interpretar essas informações que um outro agente passou, por exemplo. Então, há várias formas de você expandir esse mesmo fluxo para que ele possa se tornar ainda mais robusto e adaptado aí ao seu caso de uso. Outras informações que você precisa saber na hora de implementar um fluxo igual a esse. Nós utilizamos aqui a API do SheetDB, que faz a conexão lá com o Google Sheets para interagir em tempo real com a nossa planilha. Dentro da camada gratuita, você tem direito até 500 requisições por mês, o que é um bom volume se você está fazendo a validação da sua solução. E aí, nos planos superiores, você pode ter limites maiores, você pode checar lá dentro do site do próprio SheetDB. Um outro ponto de atenção são as camadas de autenticação e de segurança. Então, se você vai disponibilizar uma planilha para o seu agente e o usuário final dessa solução só pode visualizar parte desses dados, pode ser que você tenha uma limitação ali em estabelecer esses guardrails, essas proteções. Então, talvez não seja possível dentro desse fluxo. E aí vale a pena mais você migrar para um banco de dados mais robusto, como desenvolver um agente SQL, e a gente discute bastante sobre isso na comunidade por aqui também. Um ponto de atenção é que sua planilha, para poder funcionar bem dentro desse fluxo, ela precisa estar estruturada, ou seja, ela precisa ter um cabeçalho claro, ou seja, cada coluna ela precisa ser bem definida, não pode haver muitas configurações de formatação, como por exemplo mesclagens. Então, esse tipo de formatação pode confundir na hora do agente interagir com a sua planilha. Então, o formato ideal é ela ter um cabeçalho, ou seja, a primeira linha muito bem clara ali sobre quais são as colunas que esse agente vai ter acesso. E como último ponto de atenção aqui são as operações que você pode executar dentro dessa planilha aqui nesse fluxo em específico que nós desenvolvemos. Porque é um tipo de agente em que você vai fazer operações que são mais simples. Você vai poder trabalhar com muitos filtros, por exemplo, ranqueamento, por exemplo. Então, se você perguntar, me retorne aí os últimos resultados mais recentes, filtragens usando uma determinada coluna, fazer algum tipo de relacionamento entre as colunas, esse tipo de agente vai ser bem bacana para você. Então, ela consegue fazer várias operações de filtragens, por exemplo. Mas se você precisa, por exemplo, fazer a junção entre duas tabelas diferentes, pedir que ele relacione duas tabelas diferentes em uma mesma operação, aí você vai ter uma limitação nesse sentido. E aí, para esses tipos de casos, de operações mais complexas ou de cálculos, por exemplo, você vai precisar utilizar um banco de dados mais robusto, não uma planilha. Então, a gente está falando aí, novamente, de um agente SQL, por exemplo, e a gente discute bastante isso por aqui. É importante saber desses pontos também. Mas, com certeza, já dentro desse formato aqui, você consegue ter um agente bem robusto para fazer análise de dados, enfim, trabalhar com volumes de dados médios, de planilhas, e já poder ter um agente analítico sem a necessidade de fazer a criação de um banco de dados que, às vezes, não é acessível para todo mundo, né? Já que você já precisa, para trabalhar com banco de dados, você já precisa ter já tem uma curva técnica de conhecimento técnico maior. Então, aqui é bem interessante já para você iniciar e validar uma solução baseada em dados estruturados. Combinado, então? Então, esse foi o nosso tutorial de hoje, o AI Sheet Agent, um agente que interage em tempo real com as suas planilhas do Google Sheets, tanto para fazer leitura, edição e adição de dados. Se você chegou nesse tutorial até o final, não deixa de checar os links, recursos e materiais que eu vou deixar aqui nos comentários. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil. Muito obrigada por ter chegado no vídeo até aqui. Um abraço, tchau, tchau!